A Marvel não entrou em declínio porque errou em alguns filmes. Isso seria o de menos. O problema é outro. Ela se recusou a aceitar que a própria história já acabou. Vingadores Ultimato foi o fim. Tudo depois disso é tentativa de esticar algo que já terminou. Tony Stark morreu. Steve Rogers saiu de cena. A ameaça máxima foi derrotada. A promessa foi cumprida. Isso não foi só o final de um filme. Foi o encerramento de um ciclo inteiro. E em vez de parar por um instante, respirar e recomeçar do jeito certo, a Marvel decidiu seguir em frente como se nada tivesse mudado. Sem base nova, sem reinício limpo, com a mesma continuidade, as mesmas regras, a mesma bagagem, só que esticadas além do limite. Por isso, hoje, cada lançamento novo não soa como um passo adiante. Parece um esforço constante para justificar que o MCU ainda faz sentido. Ultimato funcionou porque teve coragem de terminar. O filme acaba com sacrifício, com perda real, com um encerramento que não tenta agradar todo mundo. Apenas faz sentido. Isso é raro em franquias grandes, porque finais de verdade custam caro. Essa conclusão deu certo porque veio depois de 10 anos. 10 anos apresentando personagens, elevando o risco, criando consequências, tudo conduzido para um desfecho que parecia inevitável. A Marvel conseguiu o mais difícil, um fechamento narrativo que o público aceitou como definitivo e satisfatório. O erro veio depois. Ao continuar a mesma história, em vez de remodelar tudo e iniciar uma nova jornada do zero. Essa escolha amarrou cada história nova a decisões antigas, regras antigas, uma linha do tempo que só fica mais pesada. Quanto mais um universo compartilhado continua sem reset, menos ele vira narrativa e mais vira burocracia. O próximo filme não nasce porque é a melhor história possível. Ele nasce porque a cronologia exige. Porque algo de anos atrás precisa ser respondido. Porque uma cena pós-créditos criou uma promessa que ninguém consegue ou quer cumprir. No começo, isso parece um mundo conectado. Depois, vira um labirinto. Chega um ponto em que a história deixa de existir para emocionar. Ela existe para se explicar. É exatamente onde o MCU está agora. Durante a saga do infinito, a Marvel também tropeçou. Nem tudo funcionava. Nem todo filme era bom. Mas mesmo os filmes mais fracos tinham função, empurravam a história adiante. Apresentavam peças, criavam consequência. Existia uma direção. Depois de Ultimato, esse eixo desaparece. O universo cresce sim, mas cresce para os lados de forma desordenada. Mais títulos, mais personagens, mais ramificações, e nenhuma sensação real de destino. Quando a trama do Kang desmorona de forma abrupta, isso fica impossível de ignorar. Não parece mais uma saga. Não existe um ponto de chegada claro. Parece tentativa e erro em tempo real, improviso travestido de plano. Um dos grandes erros do pós-Ultimato foi a saturação. A Marvel trocou qualidade por quantidade. Ao amarrar o universo cinematográfico às produções do Disney Plus, a marca foi diluída. O público foi fragmentado. Acompanhar o MCU deixou de ser algo prazeroso. Virou uma tarefa. Para entender os filmes, era preciso ter visto as séries. E o problema se agravou porque muitas dessas produções extras tinham qualidade no mínimo questionável. Depois de alguns anos, a própria Disney percebeu o erro. Pisou no freio. Reduziu o ritmo. Só que já era tarde demais. O desgaste já tinha acontecido. E confiança, quando se perde, não se recupera simplesmente com um cronograma novo. Outro ponto crítico foi tentar sustentar o universo com personagens que não foram preparados para carregar uma franquia inteira. A ideia de passar o bastão não é ruim. O problema foi a execução. O MCU tentou formar uma nova geração de líderes a partir de coadjuvantes mal desenvolvidos, sem o carisma e o peso emocional que sustentavam os protagonistas originais. Sam Wilson como Capitão América poderia funcionar. Anthony Mackie é um bom ator. Mas a adaptação desse personagem não foi bem feita. O Sam do MCU é apagado, reativo, difícil de acompanhar com entusiasmo.
Com a Shuri acontece algo parecido. E o problema não é apenas a comparação com T'Challa. É que a sucessão é claramente forçada. Não existe o desenvolvimento necessário para que o público aceite essa transição tão abrupta. Nada disso é honrar o que veio antes. Claro que nem tudo após o Ultimato foi ruim. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, apesar de ter o roteiro como seu calcanhar de Aquiles, é um filme com personalidade. Sendo uma das melhores produções dessa fase, também é um dos filmes mais bem dirigidos de todo o MCU. Além disso, tem uma trilha sonora muito boa, e um elenco de peso que entrega excelentes performances. Com toques claros de terror e sequências visualmente marcantes, o longa possui uma identidade que foge do padrão usual da Marvel. Guardiões da Galáxia Volume 3 se destaca porque funciona como encerramento emocional. É um filme que existe por si, com humor e dor na medida, sem depender do universo inteiro para justificar cada cena. Thunderbolts também surpreende ao explorar uma dinâmica diferente de equipe, com química real entre personagens anti-subaproveitados. E o novo Quarteto Fantástico chama atenção pelo apelo visual retrofuturista, por um elenco com boa química e por um Galactus que finalmente parece funcionar na tela. Mas é exatamente aí que o problema aparece. São vitórias isoladas. Elas não constroem uma progressão clara, não apontam para um destino comum, não fazem o universo avançar como um todo. Funcionam justamente porque escapam da engrenagem, não porque fazem parte dela. O multiverso poderia ter sido um novo começo, mas virou um recurso de conveniência, um atalho preguiçoso para desfazer consequências, trazer personagens mortos de volta, reciclar atores e explorar nostalgia. Quando tudo é possível, nada é definitivo. E quando nada é definitivo, a emoção perde força. Em vez de conduzir uma saga coesa, a Marvel passou a administrar um catálogo infinito de possibilidades, mundos paralelos, variantes, versões alternativas, onde quase nada tem impacto duradouro. A história deixa de avançar, ela apenas se multiplica. O caso Jonathan Majors agravou a situação, mas não explica a queda. É tentador culpar um ator e encerrar o assunto. Só que a construção do Kang já vinha falhando antes disso. Homem-Formiga, Quantumania corroeu a credibilidade do vilão de um jeito difícil de reverter. A grande ameaça virou meme, derrotado por formigas, esvaziado antes mesmo de mostrar a que veio. Ainda assim, apagar Kang no meio do caminho foi uma decisão precipitada. Um vilão de saga não nasce pronto. Ele é construído aos poucos. Como Thanos, que levou quase uma década até seu clímax. Kang estava nesse processo. Interrompê-lo abruptamente expôs algo pior do que um problema de elenco: a ausência de um plano. Doutor Destino é um dos vilões mais complexos da Marvel, e nunca foi adaptado direito no cinema. Colocá-lo no centro de uma saga sem o tempo necessário de desenvolvimento não é ousadia. É desperdício. Pior ainda foi a decisão de escalar Robert Downey Jr. para o papel. Independentemente do talento do ator, essa escolha revela desespero, não estratégia. Tony Stark teve um arco perfeito, encerrado de forma definitiva e emocionalmente satisfatória. Trazer o rosto do Homem de Ferro de volta como Destino não expande o universo, gera confusão e ameaça contaminar a memória de um dos personagens mais bem construídos do MCU. Tudo isso não para contar uma grande história, mas para conseguir a atenção que a Marvel já não conquista naturalmente. O clima mudou. Não se espera mais um novo filme dos Vingadores, como um evento empolgante. Espera-se apenas que essa saga termine logo. Não por ódio, mas por cansaço. Para que algo novo possa, enfim, começar. Kevin Feige já indicou que Guerras Secretas irá funcionar como um soft reboot. Uma tentativa de reorganizar o universo, possivelmente em torno dos X-Men, e iniciar uma nova era com novos atores. No entanto, ainda é cedo para comemorar, pois Feige não deixou totalmente claro como será esse reboot. Sabe-se que a intenção é criar uma linha do tempo única, onde X-Men, Quarteto Fantástico e outros personagens coexistam juntos com os Vingadores, em uma nova Terra 616. Porém, a questão que fica é: todas as versões dos personagens atuais serão descartadas, ou algumas ainda serão continuadas, em paralelo com esse novo universo principal que está por vir? Bom, isso teremos que esperar para saber. De qualquer maneira, a ideia é boa, mas chegou tarde.
O ideal teria sido parar depois de Ultimato, respirar, recuar. Voltar com menos projetos, mais foco e uma nova identidade. Em vez disso, a Marvel escolheu a nostalgia como estratégia, especialmente em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa e Deadpool e Wolverine. E agora, mais uma vez, alguns X-Men retornam em Doomsday, como variantes das versões da era Fox. É seguro, é lucrativo. E criativamente, é covarde, porque não constrói futuro, apenas reaproveita o passado. O resultado é uma fase marcada por roteiros fracos, diálogos pouco inspirados e vilões genéricos. E em terceiro lugar, engole o meu martelo! Protagonistas sem carisma suficiente para sustentar o peso das histórias, com raras exceções. O marketing sempre promete grande impacto, mas os filmes entregam pouco. Exemplos recentes deixam isso claro, como o uso do Hulk vermelho em Capitão América, Admirável Mundo Novo. Vendido como um grande acontecimento e tratado de forma apressada e superficial no produto final. Mesmo quando há personagens carismáticos como em Thunderbolts, fica difícil acreditar que aquele grupo consiga sustentar uma narrativa de grande escala. Eles funcionam melhor como coadjuvantes, não como o centro de um universo que deveria lidar com ameaças globais ou cósmicas. No fim das contas, o problema da Marvel pós-Ultimato não é um erro isolado. É uma sucessão de decisões equivocadas. Tudo em Guerra Infinita e Ultimato foi construído com paciência. Havia tensão acumulada, expectativa real, sensação clara de propósito. Hoje, essa sensação simplesmente não existe. Não sabemos exatamente o que esperar de Doomsday ou de Guerras Secretas, além de mais uma exploração máxima da nostalgia. E esse vazio de expectativa é o sinal mais claro de que algo se perdeu no caminho. Reiniciar o MCU teria sido arriscado? Sim, mas também teria sido mais honesto e estrategicamente mais saudável. Um reinício não apaga o passado. Ele reconhece que aquela história se encerrou e que outra precisa nascer sobre novas bases, novos temas e novos ritmos. Ao adiar esse recomeço, a Marvel ficou presa entre honrar o que veio antes e evitar uma ruptura clara. O resultado foi desgaste criativo e fadiga no público. Quando uma história chega ao fim, a melhor escolha não é prolongá-la indefinidamente. É ter a lucidez e a coragem de encerrá-la, para que um novo universo de possibilidades possa, de fato, começar. The world is changing. We need heroes. Wakanda forever! Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. Conflict breeds catastrophe. The thing isn't beautiful because it lasts.